Em meio ao caos, quero trazer aos nossos corações uma palavra de conforto, uma palavra de edificação, uma palavra de fé, uma palavra de estímulo, palavra da parte de Deus, que possa trazer um alento aos nossos corações. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Então nós devemos nos basear nela, para que todos nós possamos sempre encontrar em Deus esperança para dias difíceis, em dias como os que nós estamos vivendo agora. Enquanto os nossos irmãos vão se conectando, quero deixar aqui também a programação dessa semana. Desde hoje até domingo temos vários trabalhos, todos de forma remota, de forma online, mas eu quero deixar a chamada aqui, porque assim todos os nossos irmãos, amigos e conhecidos que porventura pararem para assistir este ensinamento de hoje, possam estar bem inteirados sobre os trabalhos de nossa igreja de forma online. Então, meus prezados irmãos, quero deixar aqui, por exemplo, a chamada para o dia de amanhã, se o Senhor Deus permitir, falaremos sobre a saúde financeira. Nós temos aqui o mês praticamente fechado, dado aos feriados que foram antecipados, mas teremos uma palestra bastante edificante, uma palestra bastante atual, que serve para a família, para todos nós refletirmos um pouquinho e orarmos ao Senhor, pedindo direção para o que nós precisamos fazer. Também, se o Senhor Deus permitir, nós teremos na quinta-feira, às 20 horas, um trabalho voltado para a oração. Faremos de forma online mesmo, sempre trabalhando com propósito. São muitas as necessidades e contamos com a cooperação dos irmãos. E também, na sexta-feira, nós teremos um painel missionário. Fomos chamados para testemunhar. São os trabalhos que a gente vai realizar ao longo da semana. E também, quinta ou sexta-feira, nós passaremos todas as informações referente à ceia do Senhor, que teremos na igreja do Jabaquara, de forma online, remota, e passaremos todas as instruções para os irmãos, como proceder, como retirar os seus kits que estarão consagrados na igreja. Oportunamente, passaremos todas as informações a toda a igreja. Pois bem, nós vamos então começar agora com o nosso culto de doutrina bíblica, e temos como mensagem principal aqui desse culto esse texto bíblico: mas o justo pela sua fé viverá. Peço a você, por gentileza, que compartilhe com os demais irmãos, amigos, e aos poucos os irmãos vão se conectando aqui na live. Esta hora, muitos trabalhos online, e é assim mesmo que devemos trabalhar. Eu peço a gentileza dos irmãos, se puderem me dar um feedback quanto ao áudio, ao vídeo, eu agradeço, porque assim eu consigo também ter uma noção de como nós estamos na transmissão. Às vezes, infelizmente, a internet ou o equipamento aqui não nos ajuda, mas estamos orando ao Senhor, intercedendo para que tudo vá bem nessa noite. E eu conto imensamente com a paciência, com a cooperação de todos os irmãos. Muito obrigado, irmã Kátia, sempre nos acompanhando com a família e aqui nos dando feedback que está tudo ok, graças a Deus. Então vamos lá, não quero perder tempo, o tempo é precioso, tem uma mensagem muito importante da parte de Deus, tenho certeza que todos nós seremos edificados nessa noite. Espero que todos os irmãos que se conectarem estejam em paz, na paz do Senhor Jesus Cristo, e que possamos, a partir de agora, refletir com bastante carinho, bastante cuidado, tudo aquilo que o Senhor Deus tem a trazer aos nossos corações. Se você puder, pegue a sua Bíblia, e assim nós seguiremos trazendo aqui também as referências bíblicas para que possam ser anotadas. Vou seguir adiante aqui, para que a gente não perca nenhum minuto sequer. Eu quero começar esta exposição bíblica de hoje com um texto bastante importante e contundente. Está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Esta palavra fala aqui do princípio pedagógico, né? E diz: bem-aventurado aquele que lê
os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Com base nesse texto bíblico, escrito aqui pelo apóstolo São João, revelado por Deus a ele, nós queremos destacar 3 pilares, o tripé, que é básico na pedagogia. Veja, desde os tempos bíblicos. Ler, ouvir e guardar. Nesses trabalhos de forma online, remoto, eu procuro sempre trazer o texto bíblico na tela, justamente por conta deste pilar pedagógico. Se a gente só fala, a absorção do conteúdo equivale a X%. Mas quando a gente fala, e também há a possibilidade da leitura do texto, nós vamos guardar mais o conteúdo. E quando há o exercício e a prática escrita daquele texto, o nosso aprendizado, ele eleva-se. Então, é importante a gente ouvir, ler, guardar. Esse tripé é fundamental para o aprendizado. Por isso que na escola tem a lousa. O professor vai falando, vai trazendo as anotações, e o aluno vai exercitando também no seu caderno, no seu livro. E o nosso livro é a Bíblia Sagrada. Então, com base no nosso livro, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é que nós vamos aqui nos exercitando nessa noite. Então, guarde bem esse tripé. Ler, ouvir e guardar. Com esse tripé, o nosso aprendizado, sem dúvida, se intensificará. E eu quero só trazer à memória dos irmãos que, ainda em relação ao culto de domingo passado, falávamos sobre a importância do seguro e do contrato. Então, é importante tirar o contrato da gaveta. Vamos tirar a Bíblia da gaveta, aquele que aguardou. Mesmo em tempos de pandemia, o contrato tem que estar sobre a mesa. Mesmo em tempo de pandemia, o contrato precisa ser lido, relido, para que a gente possa guardar todas as cláusulas. E ao longo do dia de hoje, passei o dia inteiro estudando esta palavra que vou transmitir a todos nós a partir deste momento. E espero muito que todos possamos ser edificados, agraciados, consolados, confortados, que o Espírito Santo de Deus venha abrir o nosso entendimento em todas as circunstâncias adversas pelas quais estamos passando. Vejam, eu quero ainda trazer um outro texto bíblico fundamental para a sequência dessa exposição. Aqui o escritor aos Hebreus escreve esse texto que está muito aliado e alinhado com o Apocalipse que nós lemos. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu destaquei aqui essa frase no meio, mas o justo viverá da fé, não menosprezando o versículo anterior, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então, essa palavra é fiel, digna de toda aceitação, que o Senhor Jesus Cristo está em vias de vir buscar a sua igreja, e devemos estar preparados como nunca para subirmos com Ele. Enquanto você puder compartilhar, citar aí nos comentários, @ o nome de alguém, essa live vai sendo compartilhada e outras pessoas vão se conectando também ao longo da exposição da mesma. Conto com a cooperação dos irmãos também. Pois bem, quando a gente olha aqui esse texto escrito aos Hebreus, eu quero agora voltar para o Antigo Testamento, o livro do profeta Abacuque, e vou começar desse capítulo 2, versículo 1, quando Abacuque começa a receber da parte de Deus uma mensagem que deveria ser escrita, gravada, guardada em todo o tempo. E ele escreve assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Aqui pense em um guarda sobre uma fortaleza, um guarda
que está vigilante, vigiando aquele condomínio, vigiando até um lugar, né, de grande importância. Abacuque, ele começa a escrever nas entrelinhas essa palavra: sobre a minha guarda estarei, ou seja, eu estarei com a minha alma ativa, a minha alma, ela estará atenta para tudo que o Senhor Deus falar. E sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei. Vigilância se faz necessária em todas as épocas. Por que ele fala dessa forma? Para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Aqui, Abacuque está em um diálogo muito íntimo com o Senhor nosso Deus. Um diálogo de tamanha intimidade, que Abacuque começa a fazer com que a sua alma esteja inteiramente ligada com o Altíssimo. Quando a gente olha o versículo seguinte, nós vamos ver que o Senhor começa a responder a Abacuque os seus questionamentos, as suas perguntas, aquele momento de dificuldade pelo qual ele estava passando. O Senhor começa a responder e disse: olha, Abacuque, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Pensa nesse versículo, meu prezado irmão e irmã, em um outdoor. Hoje em São Paulo não é permitido mais usar outdoor com noticiários, anúncios, etc. e tal. Mas em muitos lugares ainda é permitido. O outdoor vai destacar um anúncio, um aviso, uma chamada publicitária. E é justamente isto que o Senhor Deus está pedindo para Abacuque. E o Senhor fala para ele: escreve a visão e torna bem legível. Não escreva de qualquer forma, não, Abacuque. Escreva de forma legível, para que qualquer um que passar correndo aqui vai conseguir ler e entender o que é que eu tenho para falar. Então, Abacuque, ele atento à voz do Senhor, ele começa a receber todo o conteúdo. E o Senhor Deus diz mais a Abacuque sobre esta visão. Vou deixar aqui em letra, em fonte maior, porque precisa deixar destacada, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isso aqui são palavras da parte de Deus que Abacuque está recebendo nesse diálogo íntimo que ele estava tendo com o Senhor Deus. Uma visão, uma palavra, uma orientação, uma advertência. E Abacuque começa a escrever. O que mais tinha nessa palavra? O que mais tinha nesse diálogo? O que mais o Senhor queria revelar a Abacuque? Nós vamos ver aqui no versículo 4 desse mesmo capítulo 2. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, falando do povo, da humanidade que vivia naquela época. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Então veja que o Senhor Deus começa a tratar com Abacuque, quando Abacuque começa a perguntar ao Senhor sobre o momento que ele estava vivendo, as dificuldades pelas quais ele estava enfrentando, e o Senhor Deus começa a se revelar a Abacuque. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Abacuque não fica olhando para os lados, não fica olhando para o que a humanidade está fazendo, Abacuque. Você é justo? Então, pela sua fé, você deve viver e confiar em mim. Esta é a palavra que o Senhor Deus começa a trazer ao coração de Abacuque, nesse versículo de número 4. Por isso que eu citei há pouco, e vou repetir aqui, o princípio pedagógico começa sobre aquele que lê. Nós precisamos, como nunca, ler, mas ler conteúdos que tenham conteúdo. E é justamente a palavra de Deus.
aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E ainda, repito aqui, o escritor aos Hebreus, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E ele repete, o escritor repete as palavras que o Senhor Deus deu a Abacuque, mas o justo viverá da fé. Em qualquer circunstância, sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós sabemos muito bem disso. Nós precisamos nos aproximar do Senhor Deus com fé, sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabemos também que a fé é o firme fundamento. Sabemos muito bem de tudo isso. Mas veja que essa palavra escrita aqui aos Hebreus é uma palavra que vem desde os tempos de Abacuque, ou até antes disso. O Senhor Deus já vinha chamando a atenção da humanidade que tinham que se aproximar dele através da fé. Só estou recapitulando aqui esses 2 versículos. E agora eu quero começar do primeiro versículo desse livro do profeta Abacuque. Não sei se você sabe, se você já teve curiosidade, mas eu quero compartilhar com você qual é o significado do nome de Abacuque. Abacuque no hebraico significa aquele que abraça. E os tempos em que Abacuque estava vivendo não era tempo de abraço. Os tempos que nós estamos vivendo, infelizmente, também não são tempos de se abraçar. São dias de distanciamento social. E Abacuque também vivia dias como esse. Esse é o significado do nome de Abacuque. Mas veja que a palavra do Senhor Deus começa neste livro, um dos profetas menores, assim denominado, por conta não da qualidade do conteúdo, mas sim por um texto tão curto, apenas 3 capítulos. Aqui nós vamos ver o falar, o agir de Deus de forma extraordinária através deste homem. E a palavra começa de uma forma um pouco contundente. O peso que viu o profeta Abacuque. O peso aqui significa algo como uma sentença. Deus tinha algo a realizar nos dias de Abacuque. O Senhor Deus tinha que fazer algo porque a humanidade, infelizmente, estava distanciada dos caminhos do Senhor. Veja aqui no versículo 2. Olha a pergunta do profeta Abacuque. Esse foi um questionamento que o profeta Abacuque fez ao Senhor Deus. Que ousadia este homem teve. Até quando, Senhor, chamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Os momentos eram momentos muito difíceis para o povo de Israel, e Abacuque estava dentro desse contexto, um homem de Deus, assim como tantos outros homens e mulheres que viviam naquela época. Mas a verdade é que a humanidade estava corrompida, a humanidade dos dias de Abacuque, uma humanidade que havia virado as costas para o Senhor. E ali o Senhor levanta Abacuque para clamar ao Senhor Deus: Senhor, socorre, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque os dias estão maus. E aí ele faz essa pergunta ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás? Eu estou gritando aqui, Senhor, violência, e não salvarás? Interessante que a sequência desse texto, nós vamos ver aqui, nesse terceiro versículo. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Tudo isso estava se passando nos dias de Abacuque. Eu poderia citar aqui para você, eu anotei, Provérbios capítulo 17, Provérbios capítulo 22, são textos que falam sobre essas questões, em que a humanidade entra num caos e começa a contenda, começa o litígio, ninguém respeita mais ninguém respeita mais a lei. E Abacuque, ele angustiado, Abacuque, ele estava derramando a sua alma perante o Senhor, clamando ao Senhor nosso Deus: Senhor, socorre essa humanidade, porque do jeito que está, não dá mais. Será que nos dias de hoje nós não estamos
vivendo, vivenciando a mesma coisa? Será que nos dias de hoje nós não estamos clamando ao Senhor e parece, vez por outra, que o Senhor não está nos escutando? Mas eu quero um pouco adiante e trazer aqui a sequência, o versículo 4. Olha o que acontece quando o povo se corrompe. É o que estamos vivendo nos dias de hoje. E aqui Abacuque estampa esta mensagem. Por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, são situações dramáticas, são situações delicadas que a humanidade, de tempos em tempos, ela vai se distanciando do Senhor. Assim foi com Israel. O Senhor Deus fez tantas maravilhas ao povo de Israel, libertando-os da opressão maligna lá no Egito, trazendo em terra firme e seca pelo Mar Vermelho, mas o povo muitas vezes se distanciou do Senhor nosso Deus. Agora, eu quero seguir ainda dentro desse contexto de Abacuque e chegar aqui no versículo 5. Abacuque continua a trazer aqui uma palavra. Vede entre as nações e olhai. O Senhor Deus está falando com Abacuque. Abacuque está orando, mas o Senhor também está respondendo. Toda vez, meus prezados irmãos e amigos, que um justo dobre o seu joelho, toda vez, meus prezados, que uma mulher, um homem fiel, se ponha a orar a Deus, esteja certo que o Senhor Deus lhe responderá. O Senhor Deus revelará aquilo que precisa ser revelado. E o Senhor diz aqui a Abacuque: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Mas que obra é essa? Nós vamos encontrar no versículo seguinte. Porque eis que suscita os caldeus. Aqui os caldeus nada mais era do que o Império Babilônico, uma potência, nação amarga e apressada. O Império Babilônico era um império que estava completamente desviado dos caminhos do Senhor, isso é nítido. E aqui o Senhor diz: eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas, ou seja, moradas de formas injustas. O Senhor Deus vai falando com Abacuque. E por que que isto acontece? Por que que o Senhor Deus fala dessa forma com Abacuque? Não sei se você sabe, seguramente já deve ter escutado. O Império Babilônico era uma potência que oprimia todas as nações da terra, como outros impérios que surgiram também ao longo do tempo. O Império Babilônico, aqui figurado na Bíblia como os caldeus, eram pessoas impiedosas, pessoas que não eram tementes a Deus, pessoas cruéis, pessoas que só de ouvir falar, as nações tremiam, as nações dos seus tempos tremiam. E o que é que o Senhor Deus estava querendo falar para Abacuque? Se você ler com calma esse livro que nós estamos estudando, você vai ver que o Senhor Deus levanta justamente esse povo ímpio, porque o povo dele, o povo de Israel, a quem ele tinha escolhido desde os princípios, desde os primórdios da humanidade, havia se desviado do caminho do Senhor Deus. O contrato, que é a Bíblia Sagrada, que nós falamos no domingo, o seguro que nós temos em Cristo, está condicional, totalmente condicional, à nossa fidelidade para com Deus. E assim também era com Israel. Nós lemos aqui, e eu vou reler o que eu li no domingo passado. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Essa é uma palavra dura, mas foi escrita desta forma. É o contrato. A Bíblia é um contrato. E ele tem cláusula para os dois lados. Tanto para a humanidade, quanto para o Senhor Deus. O Senhor Deus é fiel.
Agora, nós precisamos ser fiéis também para com esse contrato. E assim estava o povo de Israel, de forma infiel, fazendo atrocidades. Nós vamos ler, vem com essa palavra. Ah, é? Eu tenho falado, eu tenho orientado o meu povo, mas o meu povo não tem escutado. Por isso que em outra passagem bíblica nós vamos ver um texto conhecidíssimo que, vez por outra, a gente encontra nas mídias sociais. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí sim eu ouvirei a sua oração, sararei a sua terra. São as cláusulas do contrato. Mas quando eu olho para Abacuque, como disse há pouco, Abacuque, o significado em hebraico significa aquele que abraça. Mas os dias de Abacuque não eram dias de abraço, não. Eram dias difíceis, dias duros, como os dias que nós estamos vivendo hoje. Mas o Senhor Deus vai se revelando a Abacuque, que ele haveria de apertar a porca. Sabe apertar a porca no parafuso? Deixar o negócio mais arrochado? É o que o Senhor Deus queria fazer nos dias de Abacuque. Eu tenho falado, eu tenho orientado, eu tenho levado o meu povo para a paz. Eu tenho levado a minha palavra para que tenham vida, mas a humanidade preferiu as trevas. Olha o que está escrito lá em São João. Então, o Senhor Deus, ele se entristeceu muito com o povo de Israel nesta época. E ele diz, eu vou suscitar esse império babilônico para oprimir essa nação ímpia. E quando a gente vai para o capítulo 2, nós já lemos os primeiros versículos no início dessa mensagem, falando que o justo, pela sua fé, viverá. Mas eu trago aqui justamente os ais que o Senhor Deus queria falar com Abacuque e pediu para Abacuque, escreva em letras garrafais os ais que eu tenho para falar. E ele começa a falar. Não levantarão, pois, todos esses contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo, olha só o que o povo de Israel estava fazendo nos dias de Abacuque. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Será que nos dias de hoje não tem muitos também se apropriando daquilo que não lhe pertence? Olha para essa humanidade, para os governos, para as corrupções da vida. As pessoas se enriquecendo à custa dos pobres. É algo desumano. E a Bíblia já fala sobre um ai. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando isso vai acontecer? O Senhor Deus está cobrando da humanidade para que se arrependa. Se a gente olhar aqui o versículo seguinte, versículo 9, olha o outro ai que o Senhor Deus pediu para Abacuque escrever em letras garrafais. Ai daquele que ajunta em suas casas bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto. Aqui, ninho é uma metáfora para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Quantas pessoas, volto a dizer, a gente olha nas mídias sociais e vê pessoas se enriquecendo à custa dos outros, às custas da população, da humanidade, e o país sofrendo, né? E esse é um ai. Olha o outro, seguinte aqui, segure mais um pouquinho, porque logo nós vamos chegar na oração e no cântico de Abacuque, que vocês conhecem muito bem. Mas antes, tem os ais daqueles que estão fazendo e agindo de forma ímpia. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Fazendo pecado, fazendo tudo que não presta. É o que mais a gente vê na imprensa. Sujeira, a corrupção, a roubalheira, e tantas outras coisas que o valham. Nós vemos ainda aqui um outro texto bíblico, versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e umbebedas para ver a sua nudez. Até nesta área, a geração de Abacuque estava pecando, e nos dias de hoje também não é nada diferente. A gente vê
tantas coisas nas mídias sociais que a gente tem que filtrar aquilo que a gente vê, porque o pecado está estampado em todas as frentes, em todos os lugares o pecado está estampado. E o diabo, ele sempre quer fazer com que o pecado ganhe evidência. Então, é um cuidado que nós devemos tomar. Versículo 18. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice e a imagem de fundição que ensina mentira para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Isso não é de hoje, a gente vê desde a época de Abacuque essas coisas acontecendo. A Bíblia vai registrando todo o descontentamento do Senhor Deus. O versículo 19. Ai daquele que diz ao pau, a madeira, acorda, e a pedra, muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Meus irmãos, a glória do Senhor, ele não dá a outro, ele não permite que ninguém adore a outro que não seja ele. E o Senhor cobra isso da humanidade, porque ele é o nosso Criador, ele é o verdadeiro Deus. E ele está pedindo para a humanidade para que se volte a ele. O Senhor Deus está chamando a humanidade, está avisando a humanidade. É tempo de acordar, é tempo de me buscar, é tempo de olhar para a minha palavra, é tempo de se arrepender, é tempo de buscar a mim de forma verdadeira. Agora, olha o versículo 20. O Senhor Deus, finalizando aqui esse capítulo 2, falando com Abacuque. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, o Senhor Deus, ele está olhando tudo lá do seu trono. O Senhor Deus está contemplando tudo o que está acontecendo na humanidade, não só no Brasil, mas está cobrando, está pedindo contas da humanidade. É tempo de se arrepender. É tempo de adorá-lo em espírito e em verdade. Nós estamos em épocas agora em que a reprovação de tudo que a gente vê nas mídias, ela é notória. É tempo de bater panelas, como, por exemplo, em qualquer pronunciamento como agora. Em muitos condomínios, nós vamos ver muitas pessoas batendo panelas em reprovação ao que está se falando, mas não está se fazendo. Tudo que nós estamos observando é o cumprimento da palavra de Deus. Mas, meus prezados irmãos, se existe alguma coisa que nós deveríamos bater panela em reprovação sobre todas as coisas, é contra o pecado. E esse pecado que está arrasando a humanidade. Quando a gente olha para os panelaços da vida, é justamente a reprovação do homem para com o homem. Mas a palavra de Deus, ela registra a reprovação de Deus para com o pecado do homem. É isso que nós precisamos estar atentos. É sobre este tema que a gente precisa perceber. O Senhor está reprovando a atitude dos governantes. O Senhor Deus está reprovando a atitude da humanidade também. Porque muitos estão aí agindo de forma pecaminosa, agindo de forma que desagrada ao Espírito Santo de Deus. Senhor, o profeta Abacuque falando aqui, Senhor, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando? Gritarei violência, e não salvarás? É a palavra de Deus advertindo a nação, advertindo a humanidade. Aí o que acontece? Em meio a esse diálogo entre Abacuque e o Senhor Deus, aí vem o capítulo 3, que nós conhecemos até de cor e salteado. Muitos conhecem de cor e salteado. E aí nós vamos nos deparar com a oração do profeta Abacuque em forma de canto. Abacuque era um levita. E ele orava e também adorava ao Senhor Deus. E a oração de Abacuque começa da seguinte forma: ouve, Senhor, a tua palavra e temi.
Ou melhor, vou refrasear aqui. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha o temor do profeta Abacuque, é o temor que nós precisamos ter diante de Deus, mas que a humanidade, de forma geral, infelizmente, tem perdido esse temor. E estão transformando a palavra de Deus como se fosse um livro qualquer. Mas Abacuque fala, ouvi, Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-se da misericórdia. Prezados irmãos, eu destaquei aqui essa palavra notifica. Deixei em vermelho para chamar a atenção justamente na hora que chegasse nela. Não sei se você já recebeu uma notificação. Notificação não é algo favorável. Notificação não é algo bom. Se alguém bater na porta da tua casa e dizer, olha, tem uma notificação para você, seguramente o seu coração vai bater mais forte. Para mim, o que é que eu fiz? Você vai começar a se questionar. E é justamente nesse aspecto que o profeta Abacuque está pedindo ao Senhor Deus. Senhor, no meio dos anos, notifica o teu povo, notifica a humanidade, notifica, Senhor, a tua obra no meio dos anos, adverte. Dê uma advertência ao teu povo. E quando, Senhor, na ira, lembra-te tudo a misericórdia. Lembra-te tudo a misericórdia. Porque o Senhor Deus, ele age com misericórdia, está no contrato. Mas também, quando preciso, o Senhor Deus age com severidade. E acredito que, olhando para a Bíblia Sagrada, olhando para o livro do profeta Abacuque, nós vamos ver que nós estamos diante de um período de severidade da parte de Deus. Como disse no domingo, vou repetir, porque nem todos talvez tenham participado do culto, nós estamos diante de um período que é um mau tempo. O mau tempo, todos nós estamos sujeitos. Durante o mau tempo, todos nós podemos ser pegos no contrapé. E durante o mau tempo, ao todos estarem sujeitos, nós vamos ver pessoas de bem, pessoas boas. Isso não só durante a pandemia, sempre foi assim, é bíblico. Nós vamos ver pessoas boas, queridas, do nosso convívio ou não, partindo para a eternidade. O mau tempo, a pandemia não é um bom tempo, a pandemia é um mau tempo, em que todos nós estamos sujeitos a ela. Mas quando a gente olha, a gente vê a soberania de Deus, a gente se dá conta que o Senhor Deus está no controle de tudo. E quando ele entende que é hora de recolher alguém que está preparado, está maduro, ele vai recolher até para poupar esta pessoa. Mas durante também a pandemia, durante o mau tempo, muitas pessoas partirão para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. E a eternidade é uma realidade para toda a humanidade. E Abacuque começa a dizer nesta oração, na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. E indo adiante aqui vem uma palavra que eu não vou entrar nessa questão do tempo, dos lugares, porque o tempo não vai me permitir. Mas eu deixei aqui esses versículos porque é a sequência bíblica. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã, Selá. Quando nos Salmos, e aqui tem essa palavra, entre parênteses, Selá, era um tempo de respiro. Essa palavra é um tempo de espera entre o que o Senhor Deus estava falando e o que o povo precisava escutar. Era um tempo que, quando Deus falava algo, eles tinham que parar, escutar e procurar entender o que significava. E Abacuque vai anotando tudo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Isso na oração de Abacuque. Na sequência, nós vamos ver aqui o versículo 4. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão. Aqui Abacuque trazendo à tona a majestade de Deus, a glória de Deus, porque Deus é luz, mas o mundo está em trevas. E o próprio Senhor diz, o mundo jaz no maligno.
mas o resplendor do Senhor Deus era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. No versículo 5, adiante dele ia a peste, sim, até as pestilências também. Obedecem aquilo que o Senhor Deus quer que a humanidade preste atenção. Raios de fogo sobre os seus pés, Abacuque via da parte de Deus. Ainda no versículo 6, o Senhor Deus começa a se revelar a Abacuque desta forma: parou e mediu a terra. Para pensar, o Senhor Deus parando, medindo a terra, olhou e separou as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados, nós descansarmos nele. E ele continua dizendo aqui: vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam perante esse Deus. Como disse, não vou ter tempo de falar sobre os lugares aqui, em o que significam à luz desse contexto bíblico, porque não é o objetivo dessa mensagem. Mas quando a gente vai para o versículo 8, o profeta Abacuque começa a fazer um outro questionamento para Deus. Senhor, tudo que nós estamos vivendo agora, a nação virou as costas para ti. Por acaso, Senhor, é contra os rios que tu estás irado? Aqui, o profeta Abacuque estava se referindo a situações catastróficas que também estavam acontecendo naquela época. Não é de hoje. Terremotos, maremotos, inundações, não é de hoje. E Abacuque registra: Senhor, o que está acontecendo aqui é contra os rios que o Senhor está irado? Seguramente não. Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Aqui é um segredo, porque toda essa palavra aqui de Abacuque nós também podemos apresentá-la e aplicá-la de forma escatológica. Mas não quero também entrar nesse detalhe, mas uma coisa é certa, pois nós sabemos que todas as situações que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos vendo é cumprimento da palavra de Deus. Abacuque ainda registra: descoberto fez o teu arco, o acordo que o Senhor Deus fez com a humanidade. Olha, nunca mais terá dilúvio. Os senhores se lembram muito bem, mas até sobre o arco de Deus, a humanidade está brincando. Até sobre esse santo sinal da parte de Deus, a humanidade tem brincado. E aqui vem: os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Selá, de novo, tu fendeste a terra com os rios. Ou seja, meus prezados, durante a escrita do profeta Abacuque, nós vamos ver que Abacuque vivia perante um caos. A humanidade estava diante de algo totalmente descontrolado. E aí a gente se depara com o versículo de número 11 também. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Aqui é uma palavra profética, mas aqui é uma realidade que a gente vê que o sol e a lua, os astros criados por Deus, estão nos seus devidos lugares, porque Deus é soberano, Ele que estabelece todas as coisas. E quando Ele voltar, nós vamos ter novos céus, nova terra, tudo vai ser novo quando Jesus voltar. As coisas velhas vão ficar tudo para trás. O Senhor fará novos céus, nova terra, novos astros e tudo. Porque tudo que nós estamos vendo hoje está corrompido pelo pecado. Quando a gente vê com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Se a gente voltar ao tempo e olhar os acontecimentos ao longo da história, nós vamos ver muitos períodos nebulosos, diferentes do que nós estamos vivendo hoje. Nós podemos pensar na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Nós podemos ver em tantos fatos, por exemplo, de pouco tempo para cá, do ano 2000 para cá, coisas que chocaram a humanidade. Nós vamos ver lá o 11 de setembro, aquela cena terrível que marcou a memória de toda uma humanidade.
aquele ataque nas Torres Gêmeas e em outros órgãos públicos dos Estados Unidos. Nós vamos ver, com o passar do tempo, aqueles ataques terroristas que ainda acontecem em muitas nações, e o pecado levando a humanidade à lona, o pecado se alastrando como nunca. Há pouco tempo atrás, nós ficávamos estarrecidos ao ver o Estado Islâmico fazendo atrocidades com pessoas. E isso tudo vai chocando a humanidade. Só que diante dos dias de hoje, nós estamos diante de uma situação que nós também nunca vimos. Isto tudo significa que a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. E é tempo daqueles que creem na palavra do Senhor Deus, que tem esse contrato como verdadeiro, é tempo de estar preparado, porque muito em breve Jesus virá nos buscar. Agora, dentro da oração de Abacuque, ainda que não terminou, Abacuque está orando, está falando com Deus, e quando ele chega ao final do livro, nos últimos versículos, veja o que Abacuque escreve, que você conhece muito bem. Olha, Senhor, eu estou diante de um caos, porquanto, ainda que a figueira não floresça, olha, pode acontecer o que acontecer, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. O que significa isso, meus irmãos? Diante do caos, é aquela correria. Veja no começo da pandemia, todo mundo correndo ao supermercado para comprar isso, abastecer aquilo, para não ficar desabastecido em casa. Aí, com o passar da pandemia, as coisas começaram a afrouxar. Depois aperta de novo, as pessoas vão correr de novo. É como buscar ao Senhor. Muitas pessoas se distanciaram dos caminhos do Senhor, mas na hora do aperto, aí correrão para buscar ao Senhor. E o Senhor Deus, ainda ele tem tido misericórdia, mas vai chegar um dia em que a igreja não estará mais aqui, porque a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não estará mais aqui. Os templos estarão vazios, como vazios eles estão hoje. E muitos correrão para os templos buscar consolo na palavra de Deus, mas não encontrarão mais ninguém. E você deve se lembrar daquele louvor antigo, um louvor que marcou e ainda marca a humanidade. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê mais nenhum irmão? E muitos com voz de lamento vão buscar consolo na palavra de Deus, na igreja, mas lá a igreja de Cristo não estará mais lá. A igreja de Cristo que somos nós estará para toda a eternidade com o Senhor Deus. Durante esse período que nós estamos vivendo, passando, são muitas aflições, muitas dificuldades, muitas situações adversas. Estamos perdendo entes queridos. Como disse, o mau tempo, ele cai para todos nós. Mas veja Abacuque em sua oração, em forma de cântico, dizendo: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mais mantimento. Imagine chegar a essa situação. Mas não sei se você sabe, se você acompanha o noticiário do exterior. Há países que já estão vivendo isso. Há países que estão vivendo uma escassez brutal de alimentos. E, infelizmente, a população tem que controlar até no ato de comprar. Ela não pode comprar o que quer. É só olhar, por exemplo, para a Venezuela, infelizmente. Você não pode comprar o que você quer. Cada família tem um limite do que pode comprar. Ah, eu preciso comprar carne. Não importa a quantidade de membros da família, você vai comprar só 1 quilo de carne, quando muito. E uma vez por semana. Mas Abacuque está orando aqui. Ainda que isso aconteça, o que é que ele está querendo dizer? O versículo 18.
Responde parte. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que aconteça o que acontecer, todavia eu me alegrarei no Senhor Deus. Esta é a palavra de consolo, de conforto que nós devemos ter, meus prezados irmãos. É a palavra. E ainda, nós vamos olhar aqui, versículo 19, que é o último versículo desse capítulo. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E aqui ele fecha o livro dizendo que trata-se de um louvor, um instrumento de músicas que ele está apresentando ao Senhor Deus, também em formato de oração. O que eu quero trazer para todos nós nessa noite é que os dias que nós estamos vivendo não são dias favoráveis. Favoráveis no que diz respeito ao convívio social que nós tanto amamos. São dias de confinamento que nós precisamos respeitar. Dias que a gente precisa estar não confinados pura e simplesmente dentro de casa, mas a gente tem que tomar todo o cuidado no que diz respeito às necessidades, às legislações, às leis que são impostas durante esta época de pandemia. Mas, meus prezados irmãos e amigos, o que eu quero deixar para a nossa reflexão é que esse profeta, por nome Abacuque, cujo nome em hebraico significa aquele que abraça, ele não vivia em dias favoráveis ao abraço. Nós também não estamos vivendo dias favoráveis ao afago, ao aconchego, como sempre o brasileiro gosta de fazer, mas a gente precisa buscar ao Senhor enquanto se pode achar. A gente precisa buscar ao Senhor com confiança. Nós precisamos, meus prezados, parar para ler o contrato. Vou bater nessa tecla. O contrato é a Bíblia Sagrada. Há muitos que colocaram o contrato na gaveta e não leem mais o contrato. E aí, quando a adversidade paira, quando a adversidade bate, quando o mau tempo chega, aí pegam o contrato, tira da gaveta e vão se deparar com o Salmo 91. Pode parecer repetitivo, mas não estou muito preocupado com isso. Eu quero deixar fixo esta palavra, porque o Salmo 91 ele se aplica para todo aquele que crê e confia no Senhor. O Salmo 91 não é privilégio meu nem seu, não. O Salmo 91 é um texto que vale para toda a humanidade, mas a humanidade precisa primeiro parar e entender qual é esta cláusula. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansará aqui não significa ausência de aflição, não. Não significa. Mas quando eu confio naquilo que está escrito, não adianta eu colocar no vidro do meu carro lá, Deus é fiel, se eu não for fiel ao contrato que ele escreveu. É importante a gente entender que Deus é fiel, e é mesmo, mas nós também precisamos ser fiéis para com o que o Senhor Deus estabeleceu para nós. Os dias de Abacuque não eram dias agradáveis de ficar de casa em casa, porque o Império Babilônico, ele destruiu completamente Jerusalém, Israel como um todo, colocou fogo em tudo e dispersou todas as tribos de Israel. Eles tiveram que fugir, tiveram que sair da sua terra natal, tiveram que fazer isso por quê? Porque até o povo de Deus havia se corrompido e haviam se esquecido das promessas do Senhor Deus, que havia dito aos seus pais. Então, é importante que a gente olhe para esta palavra, é importante que a gente observe os conselhos dessa palavra, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Se nós olharmos para esta questão, se nós atentarmos para esta palavra,
que o justo viverá pela fé, nós não temos que temer nada. Nós não temos que nos preocupar com o que está acontecendo lá fora, porque o propósito do diabo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Não é uma vida qualquer, não. Agora, não significa, como disse a vocês, que nós estamos ilesos a essa situação adversa. Mas uma coisa é certa, que se porventura o Senhor Deus recolher um justo, esse justo passará a eternidade com ele, está salvo, está seguro. O problema é quando alguém que não cumpre o contrato, não olha para as cláusulas da palavra de Deus, se desvia, vira as costas para o Senhor, e aí no momento da adversidade vai clamar ao Senhor Deus. Mas devemos sempre orar, como o profeta Abacuque fez. E ele traz justamente esta palavra. E tenho certeza que muitas vezes nós nos perguntamos da mesma forma, como esse texto que está na tela. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Parece que o Senhor não está escutando mesmo. A igreja tem orado, e veja que a primeira fase passou e essa segunda fase veio com maior intensidade. É muito triste isso. Não é motivo de nós nos alegrarmos, não. Não é motivo. É motivo de a gente dobrar o joelho, orar, buscar ao Senhor e pedir misericórdia de Deus, como Abacuque fez. E a gente clamar a misericórdia de Deus, suplicar a misericórdia dele. Porque a igreja ainda está de pé. A igreja dele está ainda de joelho dobrado. O perigo de contágio é muito alto nesta fase que nós estamos vivendo. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Nós sabemos disso. O contágio agora, ele está em passos avassaladores dessa doença. Mas eu quero dizer a você, e você sabe o que eu vou dizer. O pecado é uma pandemia que está assolando a humanidade desde quando ele entrou no mundo, lá no Jardim do Éden. O pecado é uma pandemia que está matando cada vez mais as pessoas, partindo para a eternidade sem paz, sem Deus e sem salvação. É só olhar para o noticiário e, infelizmente, ver, além das pandemias, tantas desgraças, tantas atrocidades, tantas coisas acontecendo que a gente fala, não, como pode? Que tempos que nós estamos vivendo? Mas é justamente dentro desse aspecto que a gente tem que saber que o Senhor Deus está tratando com a humanidade, o Senhor Deus está advertindo a humanidade, o Senhor Deus está chamando a responsabilidade da humanidade para que se arrependam. E se a gente fosse falar ainda de outros livros, de outros profetas, nós vamos ver, por exemplo, Sofonias. Sofonias, cujo significado em hebraico significa Deus escondeu-se. Diante do caos, diante do pecado, Deus não quis saber. Ele falou, não, deixa eu aqui, eu não vou falar por um período com vocês. Nós vamos ver o período interbíblico entre Malaquias e o Novo Testamento, em que o Senhor Deus ficou em silêncio com a humanidade esperando pelo Messias, mas tiveram que esperar aproximadamente 400 anos até a palavra se cumprir, sem Deus falar nada. Mas quando eu olho para Sofonias, eu vou ver aqui, de novo, o Senhor advertindo Israel. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Quantas pessoas perderam o desejo de cultuar ao Senhor? Quantas pessoas perderam o desejo de servir a Deus? E aí ele vai falando ainda, antes que saia o decreto, e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, mostrando para o que há de vir ainda, o que vai acontecer. Mas o Senhor adverte, sempre durante o juízo, o Senhor Deus traz palavras de consolo, sempre. Sempre durante a severidade de Deus, o Senhor também age com misericórdia e com bondade. E não foi diferente para os dias de Sofonias. Quero ler, por exemplo, o versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo.
buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Então, os mansos da terra, quem são? Não são aqueles que têm carteirinha de membro, não. Não são aqueles que estão na igreja XYZ só, não. Os mansos da terra, aqueles que buscam ao Senhor com fidelidade, é a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo, composta de todos os povos, de todos os tempos, mas que professam uma fé verdadeira, porque o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Poderia falar sobre Miqueias, poderia falar sobre muitos profetas, tidos como profetas menores, mas nós vamos ver que justamente a palavra de Deus traz advertência aos governantes, traz advertência aos juízes, traz repetidas vezes, nós vamos nos deparar com a palavra de Deus falando contra as autoridades constituídas pelo Senhor, que é tempo delas se arrependerem, é tempo de elas se humilharem, é tempo de elas fazerem o bem e não o mal. Mas entra dia, passa dia, nos dá a entender que nós seres humanos, estamos confiando mais no homem do que em Deus. Passa ano e sai ano. A expectativa é de que, será que vai vir alguém melhor? Será que eu vou eleger fulano, fulano vai ser melhor do que Beltrano? Meus irmãos, Deus é quem estabelece tudo. E ele estabelece de acordo com o merecimento da nação. Está lá em Daniel, é só ler. Nós lemos no domingo passado. O que nós precisamos, meus irmãos, é ser militantes da palavra de Deus, militantes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que muda a vida do ser humano. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que tira o homem do pecado. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que transforma a vida. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que promove o arrependimento, conversão. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se a gente fosse olhar, eu vou até ler para você aqui para finalizar, já estou indo para o final, peço só um pouquinho mais de paciência da sua parte, mas eu vou ler aqui. Por exemplo, Provérbios capítulo 17. Até esses dias nós citamos, mencionamos aí nas mídias sociais. Provérbios 17, versículo 15, verso 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Aqui está falando da justiça injusta da época que nós vivemos. Se a gente pegar, por exemplo, Provérbios 22, vou ler mais 2, 3 versículos aqui. Provérbios 22, por exemplo, nós vamos ver aqui um texto bíblico também. Porque não roubes ao pobre. Olha só, Provérbios 22, 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre. Nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Você acha que uma pessoa que procura um hospital, procurando por um tratamento médico, que morre na porta do hospital, você acha que não está sendo roubada pelo próprio governo, que não provê o suficiente para atender a população em uma situação de caos? Porque dinheiro tem. Isso eu estou falando de todos os lugares, não é só no Brasil, não. Mas muitas vezes o pobre sofre, o pobre paga o preço, paga a injustiça daqueles que são os seus opressores, que o Senhor tenha misericórdia, porque a mão de Deus há de cobrar cada centavo que foi desviado. Podemos ainda citar Eclesiastes 8:11. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Não passa. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, está escrito: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Porque a impunidade é o que vale nos dias que estamos vivendo e já valia nos dias de Abacuque também. A injustiça, a impunidade é o que vale. E aí o coração do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. Por quê? Porque não tem justiça. A justiça humana é uma justiça injusta, mas a justiça de Deus é perfeita.
a justiça de Deus, ela está em favor de todos aqueles que são fiéis a Ele, dos pobres, dos oprimidos, o Senhor Deus é justo. Então, eu termino aqui essa exposição, essa palavra bíblica doutrinária, convidando você para que o Senhor Deus, se o Senhor Deus permitir amanhã, mudando bastante a temática do assunto, amanhã nós falaremos um assunto um pouco mais descontraído, porque esse é um tanto quanto pesado. Pesado porque para Abacuque também foi pesado. O peso da palavra de Deus ao profeta Abacuque não tem como ser leve, porque é uma palavra de severidade. Mas amanhã trata-se de um painel temático, nós vamos falar sobre a saúde financeira, porque perante o caos, durante a situação adversa, infelizmente, muitas famílias estão sofrendo por conta de descontroles financeiros, os mais diversos. E o diabo, até nisso, ele tenta entrar para destruir os lares, destruir as famílias, destruir a paz dos casais e até provocar divórcios. Então, amanhã, se o Senhor Deus permitir, nós vamos falar sobre essa temática da saúde financeira. Tenho vários temas para tratar, com aconselhamento bíblico, pastoral, para que todos nós possamos refletir e ser um pouco mais vigilante, prudente nas nossas finanças da família, de forma que a gente possa cumprir os nossos compromissos. E também nós estaremos orando, porque se porventura você ficou desempregado, está passando por uma situação difícil, a igreja também precisa orar, precisa ajudar, precisa intervir. Então é importante que a gente esteja unido. Se você puder, amanhã às 20 horas estar conosco, também eu te agradeço. E a gente vai se ajudando. Esse é o nosso maior propósito, é um ajudar o outro. E às vezes uma palavra, né, sempre vai ajudar, uma palavra de orientação, de instrução, sempre vai ajudar. Então, nesse momento, só vou deixar aqui a chamada, né, amanhã, o mês acabou, agora são feriados, né, feriados antecipados. E agora? Essa é a chamada de amanhã. Na quinta-feira, nós teremos aqui um trabalho de oração online mesmo. Estamos orando ao Senhor, vamos ver como vai ser esse trabalho, fazer de forma ordeira, mas a igreja precisa clamar ao Senhor, mesmo em tempos de pandemia, em termos de lives também. E na sexta-feira faremos um painel missionário com testemunhos de um dos nossos missionários que está no campo trabalhando na obra do Senhor. Se você puder, curve a sua cabeça um minutinho, para que a gente possa orar nesse momento e pedir ao Espírito Santo de Deus que acrescente a nossa fé, mediante o caos, ele possa renovar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, se você puder curvar a sua cabeça, nós vamos orar agora e já dá esse culto bíblico doutrinário por encerrado. Um minutinho mais, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti nesse momento, pedindo a Tua misericórdia sobre todos nós. Senhor, como o Teu servo, o profeta Abacuque, orou no seu tempo, nos seus dias, Senhor, nós também clamamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pois até quando, Senhor, nós vamos vivenciar o caos nesta humanidade que tem se corrompido diante do pecado? O pecado tem se alastrado como nunca, mas que o Senhor Deus tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja, e que o Senhor possa sempre, pelo teu Santo Espírito, confortar o nosso coração, animar a nossa fé, a nossa alma, de forma que a gente possa, Senhor, ter as nossas esperanças renovadas em Ti, porque nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por mais um pouquinho de tempo, porque o Senhor há de vir buscar o Teu povo, um povo especial, zeloso e de boas obras. Senhor, aqueles que estão enfermos, acamados, que pelo Teu Santo Espírito, Senhor, possa visitá-los, curá-los. Intercedemos, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais. Sim, mesmo que nós não conhecemos. Nós oramos também, pedindo ao Senhor em favor de todos que trabalham nessa linha de frente, estão expostos diariamente, Senhor, a este mal. Guarda eles, livre de todo perigo, de todo mal. E cura, Senhor, essa nação. Sara esta nação. Livra, Senhor, do pecado, que o Teu Santo Espírito possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Salva esses governantes, Senhor,
que eles possam trabalhar em prol da humanidade, da população, e não a seu próprio favor. Nós oramos, terminando esse culto de doutrina bíblica, pedindo a Ti, Senhor, que a nossa fé seja renovada, que a nossa esperança em Ti seja, Senhor, redobrada, reafirmada, e o Teu Santo Espírito continue consolando os nossos corações. Nós Te agradecemos desde já, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique com a bênção apostólica, o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Ótima noite a todos. Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência de todos vocês.